Segredos das civilizações. A Dima de Cusco encontra-se uma pedra mais pesada que uma baleia azul, talhada, moldada e erguida por um povo que os livros escolares dizem incapaz de ter inventado a roda. Ela possui uma dúzia de faces e cada uma difere da outra, cada uma esculpida para encaixar-se nas seguintes com tal precisão que há 500 anos nenhuma lâmina, nenhuma agulha, nenhuma folha de papel conseguiu deslizar-se pelas juntas. E nenhuma argamassa segura absolutamente nada. A arqueologia oficial tenta há um século explicar como isso foi possível e os próprios especialistas continuam divididos. Nenhuma ferramenta de ferro, nenhum plano escrito, nenhuma máquina existente na Terra nessa época poderia ter erguido tamanho peso. Esta noite, estamos diante de pedras que a história ainda não consegue explicar. O que o radar revelou? Há mais de 400 anos, os habitantes de Cusco contam uma história que os investigadores sérios sempre se recusaram a levar a sério. A de túneis sob a cidade, uma escuridão escondida sob as ruas. Os cronistas espanhóis registaram-na às avós, transmitiram-na de geração em geração e durante 4 séculos a resposta oficial foi sempre a mesma, uma simples lenda sem fundamento. Depois, em janeiro de 2025, o radar entrou em ação. Uma equipa de arqueólogos munidos de radares de penetração no solo e sondas acústicas percorreu a esplanada de Sacsayhuamán para escutar o que se escondia por baixo. E o que encontraram não era uma lenda, mas sim uma passagem verdadeira. Um túnel moldado, estendendo-se por cerca de 1.750 metros, através da rocha ligando Sacsayhuamán ao Coricancha, esse mesmo templo que as velhas histórias apontavam, e dividindo-se depois em 3 outros corredores que se afundam numa escuridão que ninguém havia mapeado. Aquilo que os especialistas rejeitaram durante 4 séculos revelou-se totalmente real e esperava debaixo dos seus pés desde sempre. Isto merece que nos detenhamos porque revela algo essencial sobre este lugar. Em Sacsayhuamán, os relatos que os habitantes continuam a transmitir revelam-se muitas vezes verdadeiros muito tempo depois de as autoridades terem deixado de escutar e o solo ainda guarda muito para revelar. Pouco mais de um ano depois, na primavera de 2026, um segundo estudo combinou esse mesmo radar com varrimentos aéreos capazes de atravessar a vegetação e ler as formas do terreno por baixo. Em torno da fortaleza, esse varrimento revelou estradas enterradas, terraços escondidos, os contornos de edifícios desaparecidos, toda uma paisagem moldada que simplesmente se tinha desvanecido do olhar. A colina que julgávamos conhecer revela-se muito mais construída, muito mais organizada e muito mais antiga nas suas camadas do que o postal deixava adivinhar. Este padrão repete-se à medida que avançamos. Cada avanço tecnológico, cada instrumento mais preciso apontado para este lugar nunca simplifica Sacsayhuamán. Pelo contrário, torna-o mais estranho, mais vasto, e o mapa continua a expandir-se na sombra. E uma vez que aceitamos que esses túneis foram sempre reais, observamos os muros à superfície com uma pergunta bem diferente em mente. Se conseguiam talhar uma rota na rocha sólida sob a cidade, do que eram realmente capazes na colina acima dela? Muro que dança com o terremoto. Eis o que essas juntas perfeitas não revelam à primeira vista. Não foram moldadas para serem admiradas, mas para durar. Para compreender bem isto, afastemo-nos por um instante da pedra e olhemos antes para o solo sobre o qual ela repousa. Os Andes são uma terra de sismos, a terra aqui nunca descansa. Quando se move sob Cusco, falo com uma força que arrasou a cidade repetidamente ao longo da história. Durante o grande terremoto de 1650, as igrejas e as belas casas construídas pelos espanhóis foram destruídas. 3 séculos depois, em 1950, o solo tremeu novamente e boa parte da cidade moderna desmoronou-se. Ainda assim, através destes 2 desastres e de todos os tremores ocorridos entre eles, os muros antigos, sob os destroços, nunca fissuraram nem cederam. Vicandosco, a pedra mais recente, é a mais frágil e a mais antiga permanece a mais sólida. Isto não é acaso, é uma concessão deliberada.
Olhemos novamente para essas faces encaixadas sem argamassa, porque cada uma cumpre uma função escondida. Cada bloco está ligeiramente inclinado para dentro, de modo que todo o muro se inclina em direção à colina, em vez de se erguer direito e rígido. A linha do muro não é traçada de forma plana nem nivelada, mas desenha um vasto zigue-zague repetido, onde cada ângulo se encaixa no seguinte, e as pedras nunca são coladas entre si, são simplesmente ajustadas, o que significa que cada uma permanece de certa forma livre para se mover. Vejamos agora o que acontece durante um terremoto. Um muro rígido e argamassado é frágil, fissura-se ao longo das juntas e depois desmorona, mas um muro construído assim consegue flexionar-se. Os blocos perfeitamente encaixados erguem-se, deslizam e roçam uns contra os outros enquanto o solo se agita sob eles e depois, logo que os tremores cessam, a gravidade e essa inclinação cuidadosamente calculada devolvem cada pedra exatamente ao seu lugar. O muro atravessa a violência e depois recompõe-se intacto. Foi concebido deliberadamente para oscilar com a destruição e depois voltar ao seu lugar original. Consideremos o que isto exige. Construir assim requer muito mais do que paciência, umas costas fortes e muitas mãos. É preciso primeiro compreender com precisão como um terremoto afeta um muro erguido e depois conceber uma estrutura capaz de contrariar esse fenômeno. Isto não é o trabalho de alguém que simplesmente empilha pedras pesadas até atingir determinada altura. É a tarefa de um engenheiro que pensa em pedra e que resolveu discretamente um problema que construtores armados de aço e computadores ainda estudam hoje. E isto agudiza ainda mais a questão que nos obceca. Podemos ao menos começar a imaginar como um muro tão engenhoso foi planeado. Mas o que ainda não conseguimos explicar é como as suas peças mais pesadas, blocos, que rivalizam com o peso de uma baleia, foram um dia transportadas até ao cimo desta montanha. Para isso, é preciso ir até a pedreira, mover o inamovível. Comecemos honestamente pelo argumento mais sólido que os investigadores tradicionais podem apresentar, porque é válido e merece ser ouvido com justiça. Um investigador chamado Jean-Pierre Protzen, a trabalhar a partir da Universidade da Califórnia em Berkeley, passou anos não a teorizar sobre estas pedras, mas a ir realmente até as antigas pedreiras para tentar a experiência ele próprio. Utilizou seixos de percussão simples, pedras de rocha mais dura, como o quartzito, pesando de algumas centenas de gramas a vários quilogramas, e martelou repetidamente. Descobriu que ao martelar sem descanso, um cortador conseguia moldar um bloco e que colocando uma pedra contra outra e depois ajustando-as através de um ciclo paciente de tentativa e erro, se podiam obter aquelas famosas juntas. Na pedreira de Rumicolca, encontrou blocos abandonados e marcas de ferramentas correspondentes exatamente às suas experiências. Esta prova é real e importante e merece ser plenamente reconhecida. Grande parte da modelação do corte e do ajuste das pedras explica-se pela habilidade, pelo tempo e por um grande número de mãos pacientes. O relato ortodoxo mantém-se de pé, e quem afirma que os incas não sabiam trabalhar a pedra está simplesmente errado. Trabalhavam-na à perfeição. Mas notemos onde esta explicação funciona bem e onde se cala. O martelar e o ajuste explicam como um bloco foi moldado depois de já estar colocado no muro, mas como toneladas de pedra foram erguidas até ao cimo da montanha, continua a ser um enigma completo. Não existia nenhuma roda a girar nos Andes, nenhum animal de tração suficientemente forte para arrastar tal peso. A lama pode transportar um saco, não um megálito. E o terreno entre as pedreiras e a fortaleza não é uma planície, mas um relevo acidentado e ascendente. A resposta habitual invoca rampas, cordas, alavancas e a força de vários milhares de homens. E para as pedras mais pequenas, isso é quase certamente verdade. Mas perante os blocos mais imponentes, aqueles cujo topo um homem adulto nem consegue alcançar, as cordas e as rampas começam a parecer uma conclusão tirada demasiado à pressa. As ferramentas explicam as marcas de cinzel, não explicam totalmente os gigantes. E nada nos dizem sobre quem escolheu esta colina primeiro e moldou as suas primeiras pedras muito antes do Império, a quem se atribui todo o mérito. Porque o solo sob a fortaleza guarda uma data e essa data não diz Inca. A câmara anterior aos Incas.
Em 2008, arqueólogos a trabalhar na periferia do complexo de Sacsayhuaman encontraram algo que complica seriamente esta história tão bem arrumada. Não incas, mas muito mais antigos. Descobriram-se ali peça cerâmica, um sistema de irrigação e uma estrada, e quando o material orgânico dessas camadas antigas foi datado por carbono, os resultados remontaram ao ano 1100, ou seja, bem mais de um século. E em certos pontos, quase 3 séculos antes da formação do Império Inca, que conhecemos através das crônicas. O povo que deixou estes vestígios tem um nome. Chamam-se os Quilque. Viveram no Vale de Cusco entre 900 e cerca de 1200, e já construíam aqui muito antes da chegada dos célebres imperadores. Durante anos, os Quilque foram tratados como uma simples nota de rodapé, um povo menor que ocupou o território antes do acontecimento principal. Mas as provas mostram continuamente que eram muito mais do que isso. As fundações já estavam lançadas quando os Incas, segundo os seus próprios relatos, ainda eram apenas um pequeno povo recém-chegado ao vale. Aqui está o núcleo discreto de todo este mistério, e isto convida-nos a deixar algo de lado. Não precisamos de sair desta terra, porque bem aqui no solo datável real e humano encontra-se uma cultura que trabalhou esta colina antes dos Incas e uma tradição de construção neste mesmo vale que recua mais no tempo do que o império a quem se atribui todo o crédito. E os Quilque não estavam sós nos Andes. Muito mais ao sul, nas margens do lago Titicaca, erguem-se as ruínas de Tiwanaku e a precisão fragmentada de Pumapunku. Pedra talhada e montada com uma perícia igual a tudo o que se encontra em Cusco, criada por um povo que prosperou e depois desapareceu muito antes da ascensão dos Incas. A ideia de um construtor andino mais antigo e mais habilidoso não é uma fantasia, é um lugar que se pode visitar. Então, se as mãos que moldaram as primeiras pedras aqui eram mais antigas, será possível que os próprios Incas se lembrassem disso? Acontece que nos disseram exatamente isso, e nós apenas classificamos isso como mito. Os nomes que os Incas deram aos construtores. Quando os espanhóis chegaram, fizeram algo útil quase por acaso. Os Incas falaram com eles. Repetidamente, nesses primeiros escritos coloniais, os Incas evocavam uma época anterior à sua própria, uma era em que as grandes obras foram construídas não por eles, mas por aqueles que vieram antes. Um dos cronistas, que percorreu ele próprio estes muros, Pedro Sancho, secretário de Francisco Pizarro, registrou o seu espanto perante o tamanho das pedras e o seu ajuste perfeito, descrevendo uma fortaleza tão imensa que temia que os seus leitores não o acreditassem. No centro da memória inca, ergue-se uma figura chamada Viracocha, criador do sol, da lua e das estrelas, mas também memória de um professor mais concreto do que um simples deus do céu. Ele e os seus companheiros teriam percorrido os povos numa época distante, trazendo conhecimento, ofício e técnicas para talhar a pedra e erguer muros, e quando os Incas contemplavam as estruturas mais antigas e mais grandiosas, nem sempre as reivindicavam como suas. Mantenhamos aqui o relato honesto. Em torno destas memórias, cresceram histórias mais fantasiosas sobre uma raça de gigantes que colocou as pedras ou uma planta secreta cujo sumo podia amolecer a rocha até fazê-la escorrer como argila. São lendas que tratamos como tal, belas e reveladoras, mas de forma alguma provas. Ainda assim, quando retiramos o folclore, permanece um núcleo sólido. Os povos mais próximos destes muros, aqueles que os mantinham e ali celebravam os seus cultos, não diziam sistematicamente, nós construímos isto. Diziam que já era antigo quando o encontraram, que vinha de antes. Comparemos isto com o que o solo nos revela. Uma cultura pré-inca datada por carbono anterior ao Império. Uma tradição de construção nestas mesmas montanhas mais antiga que os Incas por vários séculos. E túneis que os habitantes sempre afirmaram serem reais e que o radar acaba finalmente de revelar. A história oral e a arqueologia não se contradizem, convergem tranquilamente a partir de duas direções diferentes para essa mesma época desaparecida. Tudo converge para a mesma direção. Subamos esta colina e observemos simplesmente quantos elementos apontam no mesmo sentido.
muros que sobreviveram a terremotos que arrasaram o próprio império que tinha conquistado seus construtores. Juntas tão precisas e tão inteligentemente concebidas que foram feitas para superar os movimentos da Terra. Pedras mais pesadas do que uma baleia azul que as melhores experiências nos podem mostrar como moldar, mas não totalmente como mover. Um povo datável anterior aos Incas que já construía aqui. Uma tradição irmã junto ao grande lago no sul que dominava a pedra ainda antes de nascer o império. E túneis rejeitados durante 4 séculos como simples lenda que o radar acaba de trazer à luz. Nada disto exige crer em algo fantástico. Não requer continentes perdidos, nem visitantes vindos do céu. Exige apenas olhar para as provas com honestidade e admitir uma coisa simples que a história oficial demorou a dizer em voz alta. Não sabemos totalmente quem moldou este lugar primeiro, nem como, nem quando. O relato oficial tem lacunas visíveis a olho nu, lacunas suficientemente largas para deixar passar um túnel inteiro. Cada instrumento apontado para esta colina amplia essas lacunas em vez de as reduzir. Este é o estranho presente de Sacsayhuamán. Não dá uma resposta, oferece uma pergunta mais clara e confia em nós para a levarmos. Os Incas construíram um império aqui. Isso é indiscutível. Mas as primeiras pedras, a camada mais antiga, as raízes mais profundas deste lugar, já eram antigas quando chegaram. Por isso deixo-vos agora a verdadeira pergunta agora que viram o que dizem os muros, o que dizem as datas, o que dizem as crônicas e o que o radar descobriu. Quem moldou as primeiras pedras de Sacsayhuamán? O povo nomeado nos livros escolares ou mãos já antigas quando os Incas subiram esta colina?